Olá, estudantes do CAIC, estamos aqui com o nosso primeiro Storycast. A gente vai falar um pouco sobre direitos civis e a gente está aqui com o nosso queridíssimo apresentador Matheus Dias. E aí, gente, tudo bem? E eu, maravilhosa Hannah. Estamos aqui com as nossas historiadoras Elo e Vitória. Oi, gente. Oi. Se apresente, gente, vocês estão... Oi, gente. Oi, manda fora. Então, gente, esse aqui é o nosso primeiro Storycast. Com licença, madame, mademoiselle. A gente criou todo o roteiro, como vocês podem ver. A gente tá na sala de artes, a turma tá espalhada, tem um monte de gente atrás dessa câmera. Então, assim, a gente separou o nosso trabalho, nosso projeto, em tópicos. E o primeiro é direitos civis dos Estados Unidos, né? Então, assim, a gente tá com o roteiro, tá todo mundo aqui com o roteirinho na mão pra gente não falar besteira, né? Falar tudo certinho. Se tiver algum erro de português, relevem, tá? Pelo amor de Deus. Bom, e é isso. Hannah, primeira pergunta sua. A gente separou uma pergunta muito legal aqui e a gente vai falar agora. Como que era o cenário nos Estados Unidos antes dos movimentos pelos direitos civis dos negros? No sul dos Estados Unidos, era predominante o regime de trabalho escravista após a Guerra Civil Americana entre 1861 a 1865. Tem um tempinho já. Com a vitória do Norte, houve o fim da escravidão. O problema foi o surgimento de forte resistência da libertação dos negros no Estado sulista. Houve um grande exemplo, foi a fundação da Ku Klux Klan por Nathan, em 1895, que consistia em um misto de seita religiosa, um grupo paramilitar racista, apesar de tentativas de extinção da organização pelo governo federal. As políticas segregacionistas foram implantadas em vários estados do sul. Então, resumindo, né? Não sei se a gente conseguiu dar uma entendida. O que eu entendi foi que no sul dos Estados Unidos era predominante o regime de trabalho escravista. Isso ocorreu em 1861 a 1865, né? Foi o que ela falou. E a Ku Klux Klan, para quem não entendeu, claramente, ela disse aqui no texto, é um grupo paramilitar racista. Olha, gente, eu não consigo engolir pessoas desse tipo. Bom, a próxima... ela falou também, né, sobre política segregacionista. Para vocês que não entenderam o que é segregacionista, é uma política de separatismo, é divisor de águas. Segregação é separatismo, um aqui e outro aqui. Exatamente. Bom, a próxima pergunta que eu tenho aqui é: como eram as leis dessa política? Essas leis determinavam desde a proibição do casamento entre negros e brancos, até a separação e repartição públicas, como escola e restaurantes, entre outros. Além disso, o direito e benefícios essenciais como educação, saúde e emprego era desproporcionalmente oferecido nos estados onde vigorava a segregação. Os negros viam-se privados de quase todos esses direitos e benefícios básicos. Pelo que a gente ouviu aqui ela falando, os negros eram proibidos de fazer muitas coisas que eles têm direito de fazer hoje em dia e sempre deveriam ter esse direito, né? Se eu não me engano, naquele tempo não tinham nenhum terço do que hoje do que eles têm hoje. Por mais que ainda existam pessoas racistas que ainda apoiam esse tipo de atitude, tá muito melhor comparado com antigamente. Públicas não podiam frequentar qualquer tipo de escola, né? Restaurantes, entre outros. Sinceramente. E a gente tem mais uma pergunta sobre isso. Como que eram as reações dos negros com essas leis? Então, foi assim. Houve forte resistência negra às leis segregacionistas por meio do movimento em prol dos direitos civis dos negros. Um dos primeiros mais expressivos foi a Conferência da Liberdade Cristã do Sul, entre parênteses SCLC. Se eu não me engano, essa é a famosa Southern Christian Leadership Conference, né? Isso aí. Em capital de Alabama, fundada pelo pastor protestante da Igreja Batista Luther King Jr. O Martin Luther King Jr. Bom, gente, assim, no meio do podcast mesmo, vocês estão nervosas, calma, respirem, é um trabalho de turma. Bom, vamos para a próxima pergunta então. Como ocorreu a abolição dessas leis, né? Por mais que eles estavam resistindo, como que ocorreu a abolição dessas leis de segregacionismo, essas leis separatistas? Foi em 1963 a Marcha sobre Washington, liderada por Luther King.
de mais militantes reuniu cerca de 250 mil pessoas contra a segregação racial. O amplo movimento pacífico influenciou a aprovação de leis que garantiam direitos à população afro-americana. A primeira e mais importante delas foi a Lei dos Direitos Civis, de 1964, e encerrou as leis de segregação racial dos Estados Unidos e permitiu legalmente que a população negra frequentasse mesmos locais e ocupasse os mesmos lugares que a população branca. Além das discriminações raciais, as leis pôs fim à discriminação religiosa e nacionalidade do país. Finalmente uma evolução, né? Por mais que Finalmente. tenha sido, entre aspas, pequena. E uma coisa que eu reparei, 250 mil pessoas. É muita Muita gente. Gente, isso é muito, é uma proporção enorme. Nem imagino como tenham sido esses protestos. E quais foram os exemplos de movimentos desses protestos que eles fizeram? Foi assim. Além da organização do Luther King, tiveram a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, entre parênteses, NACCP. O nacionalismo separatista, como Malcolm X, que defendia a criminalização dos Estados negros, separados dos Estados Unidos. O movimento Black Power, o Partido de Panteras Negras, que organizava a resistência policial da Califórnia, que se tornou radical, com elementos de guerrilha urbana e ideologia comunistas. Bom, resumindo, teve além da organização de Luther King, né, pelo que eu entendi, também teve a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Meu Deus. E o Malcolm X já estava no meio, né? Já. Inclusive, gente, a gente tem um tópico, a gente vai fazer um podcast, né? Sobre Malcolm X, tá? E tem muita gente aí por vir aí ainda. Tá. Quais foram as principais estratégias de protestos utilizadas durante o movimento pelos direitos civis? Foi durante o movimento pelos direitos. Foram utilizadas diversas estratégias de protestos, incluindo boicotes, manifestações pacíficas, marchas sentadas em áreas segregadas e ações de desobediência civil não violentas. Por mais que tenham sido um protesto pacífico, imagino que tenha tido muita guerra no meio desse... Muita gente morreu, pode ter certeza disso, muita gente morreu. E assim, eu tenho uma coisinha pra falar. Eu acho que as pessoas de hoje em dia, contando as pessoas que eu convivo, né, não teriam nem sequer a noção do que aconteceu, sabe? Do que essas pessoas fizeram, a coragem que elas tiveram. Gente, era assim, era o governo, era os poderosos contra eles, entendeu? Então eles se juntaram e foi isso aí. Até hoje, infelizmente. Se hoje em dia ainda tem gente que reclama do governo, imagine antigamente. Imagina se existisse Exatamente. ainda a política de segregação. Aí, gente, pelo amor de Deus. Realmente. Enfim, uma das últimas perguntas aqui que a gente vai fazer é: quais foram os principais desafios que essas pessoas tiveram ao lutar pelos direitos civis? O ativismo enfrentava diversos problemas, como, por exemplo, violências, ameaças, discriminações, prisões e resistências por parte de grupos segregacionistas. Bom, mesmo assim, continuaram enfrentando muita coisa. Agora, a pergunta é: quais foram as conquistas? Teve alguma conquista depois disso tudo? Tem que ter, né, gente? Pelo amor de Deus, tem que ter. Não, peraí, tem que ter. E os desafios, né? Além de conquista, vem os desafios posteriores ao movimento de direito. Foi após movimentos pelos direitos civis. Foram alcançadas conquistas como a eleição de afro-americanos para cargos políticos, a criação de programas de ações afirmativas e melhoria das condições de vida para muitos afro-americanos. No entanto, também persistiam desafios como a persistência e desigualdade de várias áreas sociais. Ainda tinha desigualdade racial como tem até hoje, né? Infelizmente, uma das conquistas foram a eleição, né? Afro-americanos puderem se candidatar, né? E também a cargos políticos. E melhor condições de vida para muitos afro-americanos. Assim, está muitos, né? A gente sabe que até hoje não é para todos e em nenhum lugar do mundo, infelizmente. Bom, quer falar alguma coisa? Não, só isso.
isso mesmo, eu achei. Bom, gente, aí vocês gostaram? É um vídeo curto, tá, gente? Teve alguns errinhos, mas esse é o primeiro. São 8, se eu não me engano. E é isso. E aí, vocês gostaram? Eu senti um pouco vocês nervosas. Eu senti... Então por isso que a gente ficou um pouco nervosa. Caguejamos um pouco. Mas foi incrível, né, gente? Espero que vocês tenham gostado, né? Gostou, dona Seis? Gostei. Ó, tá toda tímida, a bichinha, né, gente? Bom, é isso. Muito obrigado por ter assistido até o final. Um beijo. Fui. Calma aí, segura. Você tem que esperar uns Por favor. segundinhos pra ele parar de tremer. Vai. Quando quiser agora. Pode ir. Forte. Para de rir, porra. Não fica fazendo essa parte. Não fica. Leis dessa política. Esse daqui não é parabéns. Abrindo. Você tá muito junto dela. Sai. A primeira e mais importante delas foi a lei dos direitos comunistas. Foram os desenhos. Quais foram? Calma aí. O cabelo dá pra pôr na cara das duas ainda. Isso.